Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que o meu inimigo, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Mais uma madrugada, aonde estamos na presença do Senhor, nesse trabalho onde Deus tem concedido para nós. Miqueias, capítulo 2, versículo 10. Todas as terças e as sexta-feira, a partir das 5h05 da madrugada, nós estamos aqui trazendo uma palavra para os nossos corações. Vamos agradecer. Pai querido, nós te louvamos, exaltamos o teu nome nesta madrugada, onde tu, ó Deus, nos concede mais uma oportunidade para podermos aprender mais uma porção da tua palavra. Visita a cada coração, visita a cada lar, a cada vida, a cada família e realiza milagres, maravilha naquilo em que nós precisamos. Livra de todo mal, repreende toda força contrária, toda investida do inimigo, que caia por terra em nome de Jesus. Abre, Senhor, a porta da palavra, venha falar conosco, nos dando sabedoria e entendimento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem nos feito. Nós estamos agradecidos a Deus, porque Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos sustentado com seu grande amor, e nós estamos no mesmo propósito em que Deus tem nos chamado a termos uma vida no altar. Semana que passou, dia 23 de outubro de 2020, nós estivemos completando 41 vigílias no decorrer desse ano. Sexta-feira agora, dia 30 de outubro de 2020, estaremos completando 42 vigílias em nome de Jesus. Ou seja, estaremos terminando a sexta campanha do ano. E vamos continuar com a sétima campanha no propósito que nós temos com Deus, de nos realizarmos 7 campanhas de oração no decorrer do ano, totalizando 49 vigílias, onde Deus Ele tem nos dado vitória, onde estaremos completando 151 campanhas de vigílias, a estarmos na dependência de Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos alegres por mais essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui, para podermos sermos ministrados através da palavra em que Deus tem colocado no nosso coração. Hoje eu quero compartilhar uma palavra em que Deus tem colocado nos nossos corações, a falar de uma vida completa. Vida completa. Nós vemos aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 17, e vamos estar lendo também Romanos 10, versículo 17. O apóstolo Paulo, ele deixa essas duas passagens para a igreja,
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Em cima desses dois versículos, eu quero colocar aqui o título dessa mensagem: Vida Completa. Olha que interessante, meu irmão. Vida completa. Aonde não há oração, o que prevalece é o pecado, ou seja, a vaidade. Por isso que a vida do crente, eu falo crente na pessoa de Jesus, aquele que Jesus disse para a mulher samaritana que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e verdade. Porque a oração e o pecado não são amigos. A oração e o pecado são inimigos mortais, jamais andam juntos. Então nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos ensina a apartarmos do pecado, ou seja, do velho homem. E aqui nós vemos que aonde não há oração, o que prevalece é o pecado. E a oração e o pecado são inimigos mortais que jamais eles andam juntos. Por quê? Quem comete o pecado é o diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Por quê? O diabo, ele leva o ser humano para o pecado. O pecado de adultério, o pecado das drogas, o pecado dos vícios e até mesmo o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os pecados são ruins, pois tira da presença de Deus e nos leva à morte espiritual. Por isso é que nós temos que ter vida de oração, a sermos ministrados através da palavra, para que nós possamos ter uma vida completa, cheia do amor de Deus, através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, cheio do Espírito Santo. Pecado do dia a dia, por falta de vigiar e orar. Jesus disse, lá em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós vemos que no nosso dia a dia, nós temos que estar em constante oração. É o que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz, orai sem cessar. Nós vemos que só conseguimos ter uma vida completa tendo uma vida em constância oração. Nós vemos aqui a missão de Cristo. Lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10, a palavra do Senhor diz, a intenção do ladrão, ou seja, o diabo, é só roubar e matar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida e vida completa. Então, por isso é que nós temos que termos uma vida de oração e
Romanos 10:17, que diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela a palavra de Deus. Vida de oração e aprendendo a palavra de Deus, sendo ministrado, buscando conhecimento, buscando sabedoria, através da palavra de Deus. Por quê? Porque na hora da dificuldade, o Espírito Santo, ele entra com providência em nosso favor, para que o adversário, ou seja, o pecado, ele não prevaleça na nossa vida. Por isso Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque o adversário, nós sabemos que ele é astuto, ele tem as suas artimanhas para querer nos tirar da presença do Senhor. E só conseguimos ter vida completa tendo vida de oração. Por quê? A oração e o pecado são inimigos mortais que jamais eles andam juntos. E o que mais nós vemos é a mentira. Lá em Provérbios 12:22, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas tem grande prazer nas pessoas que falam a verdade. Olha que coisa linda, irmão. Provérbios 12:22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas tem grande prazer nas pessoas que falam a verdade. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5, fala de Ananias. E no mesmo capítulo, no versículo 9 ao versículo 10, fala de Safira. Era um casal que estava junto com os discípulos na igreja primitiva. O casal ajudava os discípulos, trabalhavam na obra de Deus, mas eles vieram com mentira. E como o apóstolo, ou seja, Pedro, o discípulo, cheio do Espírito Santo, quando esse casal vieram com seus lábios mentirosos, o Espírito trouxe a revelação a Pedro e eles morreram, eles caíram, porque não estavam mentindo para homem, estavam mentindo ao Espírito Santo. E nós vemos que o casal, eles faleceram e eles perderam a sua vida por causa da mentira. Em Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, que somos ministrados, que guardamos no nosso coração, é o que o salmista, ele nos ensina lá no Salmo 119, versículo 11, que diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E lá em Hebreus 10:25 diz: não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Irmãos, não é o pastor que cobra da igreja para que a igreja esteja cheia de irmãos louvando, adorando a Deus. É a Bíblia, meu irmão. Hebreus 10:25. Não deixando de congregarmos, como é costume de algum. Irmãos, nós temos que ter vida de oração e sermos ministrados pela palavra de Deus, para que nós possamos permanecermos na presença de Deus, para podermos termos uma vida completa. E aqui nós vemos que o escritor aos Hebreus diz: não deixando de congregar, como é costume de alguns. Olha que interessante. A pessoa, ela vai se afastando, vai deixando de congregar e vai se tornando um costume. Principalmente nos cultos de ensino e nos cultos de oração. Se torna um costume. Parece que não tem interesse de ter vida de oração, não tem interesse de aprender a palavra de Deus. E aqui
nós vemos em Hebreus 10, 25, diz: não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Então vai virando um costume, um vício. E ele não tem esse compromisso de poder estar na presença de Deus. Nós vemos que o egoísmo, lá em 1 João 3,16 ao versículo 18, diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo nos deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, cerrar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então nós vemos aqui o apóstolo do amor, João, nos ensinando a não termos egoísmo. Por quê? Nós estamos vivendo numa época em que aquele provérbio do mundo está sendo muito usado. E muitas vezes até no meio do povo de Deus. Cada um para si e Deus para todos. E nós vemos aqui que João diz: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É aquilo que se cumpre o segundo mandamento: amar o meu irmão como a mim mesmo, ou seja, o meu próximo como a mim mesmo. Quem tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado e cerrar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? No começo dessa semana, eu pude provar isso aqui, meu irmão. Eu fiz uma visita, e esta visita está passando por um momento difícil, onde nós vemos ali uma viúva e o seu filho há muito tempo estavam em prisão e agora voltou para a sua casa. E ali ela abriu o coração para mim e disse: Pastor Luiz, não poderia me ajudar com uma cesta básica? Como nós estamos no final do mês, eu disse: olha, provavelmente só na virada do mês, no começo do mês agora, do mês de novembro. Mas Deus foi tão bom, mano, que tinha uma cesta reservada lá. E de imediato nós levamos lá, porque havia necessidade com urgência. Quem tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado e cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Então, nós não podemos ter preguiça. Nós não podemos fazer vista grossa. Nós temos que ter um coração voltado para as coisas de Deus. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então nós vemos aqui colocar a palavra de Deus em evidência. Nós temos que colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida, para que nós possamos ter uma vida completa, podendo servir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos o exemplo da parábola do bom samaritano, lá em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37, que fala de 3 pessoas aqui em que aconteceu esse fato. Porque havia uma pessoa que tinha sido roubada, espancada, e estava à beira do caminho à morte. E primeiro passou o sacerdote e passou de longe. O sacerdote é aquele que tem a responsabilidade de estar ministrando a palavra de Deus. E logo em seguida passou o levita, que tem a responsabilidade de estar cuidando, zelando da igreja e fazendo louvor. Passou de longe.
Aqui diz que, aqui em Lucas 10, 25, 37, que o sacerdote e o levita, eles vinham descendo de Jerusalém para Jericó. Eles estavam indo para Jericó, a cidade turística. Creio eu que eles estavam indo passear. E o terceiro, em que Deus usa aqui nessa parábola, é sobre o samaritano. O samaritano é aquela pessoa que é rejeitada, aquela pessoa diante da sociedade que não tem valor, né? No sentido espiritual. Mas nós vemos que só o samaritano, ele parou para ajudar aquela pessoa que tinha sido roubada, espancada e que estava à beira da morte. O samaritano, ele estava fazendo o inverso do sacerdote e do levita. Ele estava subindo para Jerusalém. Então aqui há uma grande diferença. Ele pegou aquela pessoa que tinha sido roubada, espancada, colocou na sua cavalgura e levou até a hospedaria e ali pediu cuidado para o dono da hospedaria. Então aqui nós vemos, irmãos, o egoísmo, que isso não possa estar no nosso coração. Por isso eu te aconselho, tudo que você for fazer para Deus, faça com amor, faça com alegria, porque a recompensa, ela vem do Senhor. Nós vemos aqui também a inveja. Lá em Gálatas 5, versículo 25 e 26 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos tornemos convencidos, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Meu irmão, nós temos aqui viver no Espírito. E para nós termos uma vida completa, para vivermos no Espírito, nós temos que colocar em prática essas passagens que o apóstolo Paulo deixou para nós. Uma vida de oração, orar sem cessar e sempre estar ouvindo a palavra do Senhor. Nós vemos lá em 1 Samuel 18, do versículo 6 ao versículo 8, que fala a respeito do rei Saul e Davi, que havia uma grande inveja. Por quê? Havia uma diferença, porque o rei Saul era um homem dirigido pela carne, enquanto que Davi era um homem dirigido pelo Espírito, ou seja, ele tinha uma vida completa, uma vida na dependência de Deus. Vemos também aqui a rebeldia, aqui em 1 Samuel 15, 23, pois a rebelião é como um pecado de feitiçaria e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Lá em Números 16, do versículo 5 ao versículo 7, fala de Coré, de Datã e Abirão e mais 250 homens dos filhos de Israel, em que todos morreram. Por quê? Porque se rebelaram contra Moisés no deserto. Porque não tinham vida de oração. Porque não queriam ser ministrados pela palavra de Deus. Homens dirigidos pela sua própria vontade, ou seja, pela carne. Que nós possamos sermos dirigidos pelo Espírito Santo e podemos ter uma vida completa na presença de Deus. Nós vemos lá em Gálatas 5, versículo 1, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firme e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Por isso é que nós temos que permanecer no primeiro amor. Vida de oração e buscando conhecimento através da palavra de Deus, para que nós possamos permanecer
no primeiro amor. Ou seja, sermos praticantes da palavra de Deus para que possamos ter uma vida completa, uma vida na dependência de Deus, através do grande amor do Senhor derramado através do Espírito Santo. A oração e o pecado são inimigos mortais. Jamais andam juntos. Dias maus não foram feitos para desistir, foram feitos para você orar mais. Amém, meu irmão? Aleluia. Dias maus, quem é que não passa dias maus? E é aí que nós temos que orar mais. Se nós já temos orado, e as dificuldades, as provas, as tribulações, as perseguições têm acontecido contra as nossas vidas, temos que orar mais, buscar mais a Deus, para que Deus ele possa intervir em nosso favor, para que nós possamos ter uma vida vitoriosa, uma vida completa na presença de Deus. Nós vemos aqui o exemplo de Jó, na sua vida religiosa. Jó, este homem, era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. E Jó passou por aquela grande tribulação. E o que Jó fez? Ele não abriu a sua boca contra Deus. Ele não murmurou, porque ele tinha uma vida completa na presença de Deus. Olha aqui, ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem que temia Deus e que se desviava do mal. O que ele fez? Ele foi para a oração, meu irmão. Quer vitória? Quer ter uma vida completa? Uma vida abençoada? Vai para a oração, vai para a busca de Deus. Através da sua palavra, toma posse das bênçãos e das promessas que Deus tem para a sua vida. Faça como Jó fez. Ele foi para a oração. E nós que conhecemos a vida de Jó, Deus interviu. Jó 23, versículo 11 diz: nas suas pisadas os meus pés se firmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Então Jó, creio eu que ele tinha uma base grande na dependência de Deus. Jó 27, 6 diz: a minha justiça me apegarei e não alargarei, não reprovará a minha consciência enquanto eu viver. Então ele tinha aquela confiança na palavra de Deus. E é isso que nós temos que ter, essa confiança na palavra de Deus, em que Deus tem promessas e bênçãos para nós. E Deus, ele vela pela sua palavra. Por isso o profeta Isaías, no capítulo 50, versículo 7, diz: porque o Senhor Deus me ajuda, não serei confundido, por isso fiz o meu rosto como a perdeneira, e sei que não serei envergonhado. Meu irmão, é isso que Deus ele quer de nós. Fé e perseverança. Lá no livro de João 8, 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós somos libertos, irmão. Jesus nos libertou. E que nós possamos usar essa liberdade para poder termos uma vida completa a andar na presença de Deus. A fé produz uma coisa incrível, que é a coragem. Por isso é que nós temos que ter vida de oração e conhecimento através da sua palavra. Lá em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 8, a palavra de Deus nos ensina que Deus não tem compromisso com o covarde. Deus não tem compromisso com o covarde, com o tímido, com o medroso. Deus tem compromisso com homens que têm coragem. A fé produz uma coisa incrível, que é a coragem. E depende de você manter ela com muita oração, tendo compromisso e responsabilidade com Deus.
Lá em Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas, serão feitas naquilo que nós precisamos. Constância. O que é isso? Constância, conservação, continuação, manutenção e persistência. 1 Coríntios 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então exige de nós constância, irmão, conservação, continuação, manutenção e persistência. O que é isso? Vida completa através de uma vida de oração. Temos que saber colocar em prática a disciplina espiritual, porta de entrada para a liberdade. É o que nós vemos aqui em João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, o pecado, ele não pode achar lugar no nosso coração. Nós temos que estar cheio da palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. E como que nós conseguimos? Tendo uma vida de oração, uma vida completa na presença de Deus. Nós vemos aqui em que a palavra de Deus diz sobre a constância. Agora eu quero falar sobre a inconstância, qualidade ou característica de quem é inconstante, falta de constância, a falta de perseverança e de firmeza. A inconstância, tendência para mudar de ideia, de opinião, de atitude, volubilidade e instabilidade, falta de lealdade e infidelidade. Jeremias 48:10 diz: maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus, maldito aquele que guarda a sua espada para não matar. Então nós vemos aqui que o homem que é inconstante, que não tem constância, ele não tem vida de oração. Ele não anda na dependência de Deus através da sua palavra. E Jeremias diz: maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus, maldito aquele que guarda a sua espada para não matar. E nós vemos que está registrado aqui em 2 Crônica 15:2, o Senhor está convosco quando vós está com ele. Se o buscares, o achareis, porém, se o deixares, ele vos deixará. Então nós vemos, irmão, para termos uma vida completa, uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, temos que ter uma vida, e essa vida tem duas regras. A primeira, não desistir jamais. E a segunda, pastor Luiz, a segunda é nunca esquecer da primeira. Então nós vemos, irmão, que a vida, ela tem duas regras para nós. A primeira é não desistir jamais. E a segunda é nunca esquecer da primeira. Jamais olhar para trás, sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Nós vemos aqui em Abacuque 2:4 que diz: mas o justo pela sua fé viverá. Tudo é pela fé. Nós vemos aqui em Romanos capítulo 1, versículo 17: mas o justo viverá da fé. E lá em Gálatas 3:11 ainda diz: o justo viverá da fé. E em Hebreus 10:38, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós vemos, irmãos, que tudo é pela fé.
Por isso, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Por isso, nós temos que exercer a nossa fé diariamente. É o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17. Orai sem cessar. Amém? É vida de oração. É vida a estar na presença de Deus. Então nós vemos que precisamos agradecer em todas as circunstâncias, porque alguma coisa boa sempre acontece quando damos graças a Deus. Quando estiver à espera de conhecer a vontade de Deus para o futuro, persista na oração e no louvor. Permita que a alegria do Senhor irrompa em seu coração. Vida completa a estar na presença de Deus. Que nesta manhã você possa fazer propósito com Deus para ter uma vida completa a andar na dependência de Deus através do Espírito Santo. Amém? Grande Deus e eterno Pai Santo de Israel, mais uma vez nós agradecemos a Ti nesta madrugada, nessa oportunidade de podermos ouvir a Tua palavra. Espírito Santo nos ensina, nos capacita. Esteja, Espírito Santo, nos ajudando no nosso dia a dia a podermos ter uma vida completa na Tua presença. Nos guarda, nos livra de toda cilada do adversário e esteja concedendo bênçãos e vitória para nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Shalom Adonai.